Oi pessoal, tô aqui nesse parque hoje, resolvi fazer um vídeo. Vim comemorar o 4 de julho, né, o dia da independência. Aqui nesse parque teve bandas, enfim, atividades bem legais. E aí resolvi sentar aqui para falar com vocês um pouquinho, porque eu tô um pouco sumida, né, de colocar vídeos novos. Até eu tenho acho que 2 vídeos que estão gravados e eu ainda não coloquei, mas enfim. Por que eu quero fazer esse vídeo hoje? Gente, eu entrei, né, num grupo lá da minha cidade, de Poté, então eu tenho tentado postar as coisas, né, que eu tô vendo acontecendo. E eu tô muito chocada com o que está acontecendo no Brasil. E isso tem a ver, não é no Brasil, no mundo, né? Mas como eu acompanho o Brasil, então eu sei, quer dizer, eu acompanho o mundo, mas eu acompanho também o Brasil e eu estou falando para vocês, então vou focar na questão do Brasil, mas tem a questão da França, que eu tenho postado, né, o que está acontecendo lá. E aí eu quero falar sobre isso. Muitas pessoas, né, falam política, religião e ciência não se discute, né? Principalmente política e religião não se discute, cada um tem a sua. Mas não é assim, as coisas não funcionam assim, né? A política e a religião, elas andam de mãos dadas, né? A religião entrou na política antes mesmo de ter uma democracia consolidada, ou antes mesmo do descobrimento das Américas, né, de todo o continente americano. E quando os colonizadores chegaram aqui, eles chegaram por intermédio das religiões, não das religiões, da religião cristã, né? A Igreja Católica foi a que chegou e depois as outras vieram, depois do racha que aconteceu dentro, né, do cristianismo, surgiram os outros segmentos do cristianismo. Mas enfim, por que eu quero falar sobre isso? Porque as pessoas não entendem, não sabem separar a religião, a fé, a crença da política que existe dentro das religiões. E fé, né, não tem nada a ver com a religião. Você pode não ter religião e você ter fé, né? Você tem fé na ética, você tem fé na moral, você tem fé na ciência, você tem fé em alguma coisa. Agora, tem gente que não tem fé em Deus, mas não significa que essas pessoas são pessoas ruins ou pessoas do mal. Não, é muito pelo contrário. As pessoas que não acreditam nas religiões e que dizem que não acreditam em Deus, como o próprio Papa Francisco falou, essas pessoas têm muito mais chances de estar próxima de Deus do que aquelas que vivem dentro da igreja. E por que isso acontece? É isso que eu quero falar. Isso acontece porque, na verdade, a espiritualidade, ela foi deturpada com o surgimento da religião cristã, lá depois da morte de Jesus, no século, não no século, ainda no primeiro século, mas nos anos 20 ou 30 depois da morte de Jesus, com o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso criou o cristianismo. E por que criou o cristianismo? Criou o cristianismo por quê? Porque os seguidores de Jesus, né, que não é nem Jesus, é Yeshua, né, o nome dele, que Jesus significa Senhor, na língua aramaica, que é a língua que Jesus falava, e ele falou para não chamar ele de Senhor, portanto não chamar ele de Jesus, porque esse não é o nome dele, criou não só o nome Jesus, mas criou, que eles chamam de Jesus, mas criou o Cristo. O Paulo de Tarso criou o Cristo. E esse está sendo um problema para a humanidade agora. E isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com acreditar nos ensinamentos do homem que nasceu em Nazaré, que tem muitos escritos e que não estão na Bíblia sobre ele, sobre as pregações dele. A religião cristã, ela foi criada para combater as pessoas seguidoras de Jesus,
que na época se chamava O Caminho. Eu já falei isso em outros vídeos e eu espero que vocês vão lá e assistam. Então criou a religião, mas ela foi com todo o interesse de proteção do Império Romano, de proteger as riquezas da elite dominante, que na época eram os reis, eram os sacerdotes, os doutores da lei, os cobradores de impostos. Eles tinham vida melhor porque eles faziam parte da burguesia, eles faziam parte da elite. E Jesus foi contra isso. Se você ler os evangelhos, você vai ver isso. Só que o cristianismo de hoje, ele está usando muito o Velho Testamento. E o Velho Testamento, de acordo com o entendimento que eu tenho de ter lido a Bíblia toda, ter lido o Velho Testamento e o Novo Testamento de forma completa, eu compreendo que o Velho Testamento também foi criado. Deus não fez nada daquilo. Deus não veio à Terra e falou com Moisés para ele escrever os mandamentos. Não, isso tudo é invenção e a ciência mostra isso. O que aconteceu é ele precisava de ter alguma coisa para convencer aquele povo ignorante. Então ele criou essa ideia, mas quem escreveu os mandamentos foi ele. E todo o Velho Mandamento, o Velho Testamento, ele foi totalmente modificado por Jesus. Jesus disse, né, que os 12 ou 10 mandamentos foram resumidos em 2. Né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Quem é o seu próximo? A pessoa, outra pessoa que não é você é o seu próximo. E o seu próximo não significa só estar aqui do teu lado, mas outro ser humano, né? E não importa onde ele esteja, você tem a obrigação de amar essa pessoa como você ama você mesma. E o que a gente está vendo nessas religiões? O que você está vendo? Eu não vou citar nomes de pastores, mas hoje eu quero falar especificamente dos pastores, porque eu já falei bastante de padre da Igreja Católica, mas agora eu vou falar dos pastores, das pessoas que se diz evangélicas e que estão aí na televisão, que está dentro da política, né? Que tem senador, tem deputado dentro da política e eles são cristãos. E a fala de um deles contra os LGBTQS, que eu nem sei como falar, é absurdo demais. Como é que pode os seguidores, que se chamam seguidores de Cristo, que seria o Jesus, que seria o homem que nasceu em Nazaré, que disse atira a primeira pedra aquele que não tem pecado, quando eles queriam apedrejar uma prostituta, que talvez seja o equivalente para esses moralistas hoje, os gays, os trans, né? Enfim, toda a categoria que surgiu, né? de família, de relações amorosas, sexuais. Quem é essa pessoa para falar que essas pessoas têm que ser exterminadas, têm que ser mortas, como esse pastor falou num vídeo? Gente, você tem que parar como ser humano. Eu falo individualmente para você que vai ver esse vídeo, que me acompanha nas redes sociais, pensar. Não importa a religião, o que importa é o que está por trás da religião. E o que está por trás do cristianismo é muito ruim. É muito ruim. Por quê? Porque na verdade não existe cristianismo. Eles destruíram os ensinamentos de Jesus lá atrás, 30 anos, 20 anos depois que Jesus foi assassinado. E aí o Paulo de Tarso criou toda aquela mentira que ele veio para poder limpar os pecados do mundo, né, para salvar a humanidade dos pecados. Isso é mentira, isso não é verdade, porque se Jesus tivesse morrido na cruz para salvar a gente dos pecados, então tudo que se for feito está perdoado, né? A gente está no paraíso de qualquer forma. E isso é verdade? É isso que Jesus ensinou? Tem algum lugar nos ensinamentos de Jesus onde ele se refere a isso? Não, claro que não. Isso foi inventado pelo Paulo de Tarso para que as pessoas, né, desvirtuassem os ensinamentos de Jesus e para controlar os trabalhadores, para que eles continuem sendo escravizados, explorados, como acontece até hoje,
em nome da fé, em nome da religião, em nome, né, de Deus, que a Igreja Católica matou tanta gente em nome de Deus para poder defender a Igreja. Agora, esses outros segmentos de cristão estão querendo fazer a mesma coisa, quer voltar uma Inquisição, começar a matar pessoas que eles não concordam, que eles acham que estão errados. Isso para você ver que nem a Igreja Católica, nem nenhum desses cristãos estão corretos, estão seguindo Jesus, estão seguindo os ensinamentos que a gente vê nos evangelhos, que a gente lê. E por que isso acontece? Porque você, nem os evangelhos lê. Você nunca tentou ler a Bíblia, você nunca orou e pediu a Deus, Deus me dá a capacidade de compreensão para entender. Tem que fazer isso, senão você não vai sair da ignorância e você vai estar levando a humanidade para uma catástrofe. Sim, cada um é responsável, você que vai na igreja, você que dá suas moedinhas lá para o padre ou para o pastor, não importa onde é, você está contribuindo para essa religião, que é uma religião que está acabando com a moral e os bons costumes e vai criar mortes, vai criar Inquisição de novo, como foi na Idade Média, que a Igreja Católica fez, que matou tanta gente, gente inocente, gente do bem, queimou mulheres na fogueira, como eu, se fosse naquela época, eu seria uma pessoa queimada na fogueira. Por quê? Porque eu prego contra essas coisas erradas. Foi exatamente por essas razões que se criou a Inquisição e que se matou tanta gente. Agora tem um outro segmento do cristianismo que está dando continuidade disso com esses pastores. Gente, para e pensa, né? Pelo amor de Deus, para e pensa. Vocês acham que isso é de Deus? E tem gente que apoia esses pastores, que contribui para esses pastores. E isso é um absurdo, isso é fanatismo. Né, que a igreja matou no passado por causa disso. Agora a gente vai permitir que essa mesma matança volte, né, que as pessoas sejam incitadas, né, estimuladas a odiar umas às outras, enquanto o ensinamento de Jesus se resumiu a dois: amar a Deus e amar o seu semelhante, outro ser humano, como você ama você mesmo. Para, gente, pensa, não vai à igreja, não vai à igreja cristã nenhuma. Você indo lá, você está contribuindo para essa degradação moral, na verdade. Por quê? Porque Jesus não condenou ninguém. Ele não condenou a prostituta, e se ele estivesse na terra hoje, duvido que ele ia condenar essas pessoas transgênicas, que nasceu mulher, mas quer ser homem, que nasceu homem, quer ser mulher, que tem o hormônio. E tem uma coisa que ainda não foi falado, mas eu quero falar aqui nesse vídeo. A possibilidade da repressão é real, né? As pessoas muitas vezes têm a tendência e elas se reprimiram ao longo da vida por causa da repressão. Mas também a gente tem que considerar que essa chuva, né, de pessoas que querem serem o que elas não são, homem que quer ser mulher, mulher que quer ser homem, por nascimento, né, por gênero, pode ser por causa da alimentação cheia de hormônio que essas pessoas foram geradas, né, nós fomos, né, de uma certa forma, eu nem tanto, mas na minha geração começou o uso de hormônios, de estimulantes e disso, daquilo, para o gado, para a galinha, para toda a nossa alimentação. E esses hormônios hoje é sabido que eles perturbam o desenvolvimento das pessoas. Talvez esse imbalance hormonal, porque é real, a pessoa que nasce com o sexo masculino, mas ela é efeminada, e ela tem, a gente vê, a pessoa é uma mulher, ou certas que é como um homem, tem os traços masculinos. Por que isso acontece? Isso está acontecendo possivelmente também por causa do hormônio que a gente está comendo na alimentação por décadas, por quase que uma geração. Ninguém está falando isso, mas isso é ciência e eu quero chamar a atenção disso aqui. É possível sim.
Porque, na verdade, o sexo, como a gente aprende na psicologia, quando eu estudei psicologia, que o sexo ele não tem sexo, né? Se você é estimulada por um animal, por qualquer coisa, você pode ter prazer, o seu hormônio vai reagir. Então o sexo não tem sexo. O que define na sua cabeça é, uma certa forma, a criação que você tem, né? Como meu pai dizia, não queira ser o que você não é. Ele dizia isso não só na questão sexual, mas na questão de você aceitar você e suas limitações, o que você é capaz de fazer, o que você não é capaz, né? Então, tudo isso é uma criação que te ajuda a se identificar com o sexo que você nasceu. E também não tinha televisão, não tinha nada para influenciar a nossa tendência. Mas, como eu disse, a gente quando é criança a gente brinca, e quando a gente brinca com a sexualidade, a gente não tem ideia do que é a menina ou menina e o que te dá prazer. Então, com o desenvolvimento da ciência que trouxe a questão hormonal, que é um lado que não é bom, porque a ciência é uma faca de dois gumes, o que ela cria pode ser bom e pode ser ruim, né? Depende de como você usa. Então, essa questão de aplicar hormônio para aumentar a produção animal, né, de galinha, de porco, de vaca, opa, o vento. Esse hormônio a gente ingere e fica no nosso corpo. E isso passa para o gene, passa para o óvulo, para o esperma, né, que vai gerar uma criança que vai ter essa anormalidade nos hormônios. E isso é uma coisa que a gente não pode negar. Essas pessoas são como todo mundo, é como eu, como você, ser homem, ser mulher, não é o que define o caráter, não é o que define a grandeza do coração de alguém. Você acha que Deus está se preocupando com a sexualidade? Não, Ele criou a sexualidade, né? Se essa sexualidade a pessoa nasce com uma tendência causada por hormônio ou não, ela é um ser humano, filho de Deus, filho da criação, e tem que ser respeitada e tem que ser amada por todos. Por que a religião cristã, começando pela Igreja Católica, tem que acusar, banir, desprezar essas pessoas? Ainda bem que esse Papa agora, ele está mudando um pouco essa questão. Mas é sabido que a Igreja Católica é a mãe de todas essas coisas. De todas essas coisas que as outras religiões cristãs estão fazendo agora, surgiu com a Igreja Católica. Então, não temos que seguir isso. Temos que seguir a ética, a moral, né, que Jesus ensinou, que a gente acredita que Deus tem ensinado. Olha, se Deus é isso, né, que essas pessoas estão fazendo, se esses ensinamentos de Jesus, eu seria a primeira pessoa a não querer compactuar com esses ensinamentos. Mas é por isso que eu criei o meu canal e é por isso que eu estou aqui, para dizer que essas pessoas estão erradas. Isso não é cristianismo, isso não é religião, isso não é de Deus, nenhuma delas. Então, a gente é que tem que saber agora, nesse momento da vida, nessa época, a separar o joio do trigo. Quando você vai votar, não vota em pessoas assim, não vota em pessoas religiosas, porque a religião está sendo o problema do mundo. Não enquanto fé, não enquanto acreditar na divindade, não, mas enquanto esses ensinamentos dentro da política com interesses econômicos. Esse povo está pregando com interesse econômico. E por quê? Porque eles sabem que céu e inferno não existe, foi criado pela religião para controlar o povo. Porque para e pensa comigo, se céu e inferno existisse, a Igreja Católica teria matado tanta gente na Idade Média como matou, gente inocente, que já viu a público e pediu desculpa. Padre abusaria criança, abusaria de mulheres, que transformou as mulheres em prostitutas do clero. Porque esse padre não casa, mas ele se envolve com as mulheres da comunidade, elas se transformam em quê? E prostitutas do padre. Por quê? Porque elas só vão ter privilégios, né, status dentro da igreja para fazer as coisas e as regalias,
em troca de sexo. Isso é o quê? Prostituição. Mas nem isso Jesus também condenou. Então, a gente tem que parar e pensar nessas coisas. A religião tem que ser separada de política. Não vote em padre, não vote em pastor, para nada na política. Escolha pessoas que têm a ética, que têm a moral, que faz o que falam. Porque essas pessoas, elas defendem a elite, como esses pastores agora defendem o dinheiro. O cristianismo defende as elites. Foi criado para a elite, em detrimento da necessidade e dos interesses do povo trabalhador. E isso já foi lá no mesmo século que Jesus morreu, alguns anos depois, 20 ou 30 anos depois. E criaram toda essa mentira a respeito dele. Se isso decepciona você, vai atrás, vai estudar a história do cristianismo e você vai ver que o que eu estou falando é verdade, porque tem comprovação científica. Ok? Então, gente, fica esperto. O mundo está se caminhando para uma catástrofe que a gente pode parar se a gente prestar atenção na religião, na política e na ciência e fazer as escolhas corretas, sem derramar sangue. Essas pessoas precisam ser eliminadas da política e da religião, porque não são religiosos. São a elite fascista que querem a exploração, a continuação da exploração das pessoas que acreditam que têm fé. Usam da fé para explorar o ser humano desde que Jesus foi morto. E Jesus foi morto exatamente porque defendia os interesses dos oprimidos. Não foi para salvar ninguém. Ele não derramou sangue para livrar ninguém de pecado, porque pecado original não existe, a Gênesis é uma fábula e tudo aquilo lá é mentira. Foi tudo criado para enganar o povo. Até a próxima.